Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E sempre eu falo para vocês que eu trago aqui profissionais da área da saúde que com o seu tempo ele consegue vir e expressar todo o conhecimento na sua experiência clínica, na sua experiência científica e também naquilo que ele gosta de fazer, que é ajudar o próximo. Hoje eu trago aqui uma fisioterapeuta, uma amiga, Daniele Sikovski, que vai falar sobre doenças capilares e suas terapias. Dani, é um prazer imenso estar aqui no Fala Doctor. Uma pessoa que eu admiro muito, que é uma grande profissional e que está sempre à frente e que vai falar hoje sobre doenças capilares, que está muito, cada vez mais se tem isso e que todos estão procurando meios de cura, meios para prevenir e assim por diante. Prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu, é um prazer estar aqui. A gente vai falar de doenças capilares, principalmente as alopecias, que são aquelas patologias que levam à queda excessiva dos fios. Dois momentos nos chamaram muito a atenção para a queda dos fios. O primeiro deles foi a nossa situação do Covid. Muitas pessoas tiveram muita queda, uma queda excessiva dos fios, que a gente chama uma patologia chamada eflúvio telógeno agudo, que é quando subitamente os fios caem. E também, recentemente, um assunto muito em alta foi da atriz Jada Smith, que então apresentou-se totalmente careca e aí se revelou um histórico de alopecia, né? Então, as alopecias que a gente chama são patologias que levam a quedas excessivas. E elas são muito importantes da gente estar cuidando, porque a gente tem uma ideia que aproximadamente 30% das mulheres no mundo inteiro terão um certo grau de calvície após a menopausa. Qual que dessas alopecias que então a gente cita? São várias. Alopecia areata, né? São os nomes científicos, alopecia androgenética, cicatrizante fibrosante e os eflúvios telógenos agudos. A alopecia areata é uma patologia que leva à queda do cabelo, mas é mais uma patologia autoimune. Então, geralmente é quando as pacientes perdem o cabelo de uma forma localizada, que a gente chama assim, uma forma em placa. A alopecia areata, também conhecida como calvície androgenética, e ela é genética, as mulheres começam a apresentar pouco cabelo na região da coroa capilar. Os homens também e as mulheres também. Então, quando a mulher começa a arrumar o cabelo, ela começa a visualizar o couro cabeludo. Ela começa a referir que o cabelo ficou mais fininho, ela já não consegue mais ajeitar o cabelo, parece que tem menor quantidade. Não necessariamente ela percebeu uma queda, mas ela foi percebendo que o cabelo foi mudando. A alopecia fibrosante cicatrizante, que é um outro nome, ela é mais comum nas mulheres afro. Por quê? É aquela calvície, aquela alopecia pela tração. Então, as afros alisam muito o cabelo, escovam muito o cabelo, tracionam. E no fio nós temos uma estrutura chamada músculo piloeretor. E por ele ser muito tracionado, ele leva uma lesão e essas mulheres acabam então perdendo os cabelos. Então, essas patologias que então chamamos de alopecia, elas são patologias que vão levar à queda e muitas vezes à queda definitiva. Uma das patologias então que a gente chama mais atenção é a androgenética, que é conhecida como calvície genética. Ela tem uma predisposição genética, então a gente chama atenção que ela não tem cura, mas ela tem controle. E essa é uma área hoje de grande interesse da medicina, da farmacologia, da fisioterapia, que então é a tricologia clínica. Porque começou a se observar um número muito grande de mulheres com essa queixa, né? E incomodadas, porque o cabelo e a sobrancelha, eles definem o nosso contorno, eles são a moldura. Então, não que isso não seja relevante para os homens, a gente sabe que é, mas é muito relevante para as mulheres. Então, esse número muito crescente foi chamando a atenção das pesquisas, dos laboratórios, da área médica, para a gente então ir descobrindo
que nós poderíamos fazer para contribuir? Para a gente poder contribuir com o paciente, a primeira coisa que a gente precisa saber, ou a primeira coisa que a gente precisa fazer, é avaliar e diagnosticar. Qual é das alopecias, quais são então dos tipos de patologia que aquela paciente apresenta? Então, o primeiro ponto é avaliação e diagnóstico. E a gente estava conversando antes, o Douglas estava me dizendo, mas Dani, como isso cresceu, como que funciona? Então, nós utilizamos, eu enquanto físio, uso um tricoscópio, que é um microscópio que tem 800 vezes de aumento, e com esse tricoscópio eu consigo analisar a estrutura do fio, quantos fios há por unidade folicular, se essa unidade folicular ainda está ativa ou não, a saúde do couro cabeludo. Como assim a saúde do couro cabeludo? Um couro cabeludo que tem muita oleosidade é prejudicial. Um couro cabeludo que é descamativo, que tem excesso de células em depósito, que também pode caracterizar uma dermatite seborreica, também é prejudicial para a saúde do fio. Então, nós vamos analisar o couro cabeludo, a estrutura do fio, a quantidade dos fios. A partir dessa análise, com esse microscópio, que é o tricoscópio, eu consigo elaborar um diagnóstico. E, muitas vezes, quando essa análise, essa percepção não é conclusiva, a gente encaminha o paciente para o dermatologista. Hoje em Santa Maria a gente tem vários dermatologistas especializados em tricologia que fazem uma biópsia, ou seja, vão tirar um pedacinho do couro cabeludo para fazer uma análise ainda mais aprofundada para identificar. É extremamente importante nós definirmos e identificarmos qual tipo de alopecia se trata, porque a alopecia areata, que nós comentamos antes, que ela é uma doença autoimune, ela vai precisar de uma medicação, ela vai precisar da introdução de um corticoide, e aí a gente precisa desse trabalho multidisciplinar com o dermatologista. Quando essa paciente está sofrendo um eflúvio telógeno agudo, que nós comentamos uma queda absurda, como aconteceu em muitas pacientes pós-Covid, ela não vai precisar de medicação. A terapêutica dela entra numa ação mais de tecnologia, óleos essenciais, um cuidado com a alimentação. Quando a paciente tem a alopecia androgenética, que a gente chama de calvície genética, ela também vai trabalhar, vai ser tratada com uma linha mais natural, ela não precisa de medicações e ela vai fazer uma terapêutica com tecnologia. Então, a gente precisa sempre partir de uma avaliação e de um diagnóstico o mais preciso possível para que também a terapêutica seja mais assertiva, né? Quando às vezes, a gente lamenta quando a paciente buscou um tratamento muito tarde, né? Porque daí algumas unidades foliculares já vão apresentar uma certa atrofia e, de certa forma, uma incapacidade de se regenerar. Então, não vai ser tão fácil assim a gente tratar. Quando a gente pensa em tratamentos capilares, né? Dani, o que eu posso fazer? Primeira coisa, saúde do couro cabeludo. Esses dias eu vi uma brincadeira. Se o shampoo fizesse o cabelo crescer, não haveriam carecas. Eu também concordo, mas o shampoo é muito importante. Escolher um shampoo adequado é importante porque é ele que vai remover a oleosidade de forma certa, porque se a gente remove a oleosidade demais também é prejudicial, porque uma camadinha de gordura no nosso couro cabeludo é uma forma de proteção, mas não em excesso. Ele vai manter nossas células renovadas, então o shampoo é uma questão importante. Outra coisa que a gente fala bastante é quando o paciente começa a perceber que o cabelo está caindo muito, isso causa um certo desconforto ou preocupação, ele deixa de lavar.
Não, quando eu lavo o meu cabelo cai demais, eu tô lavando, a gente já teve situações de pacientes que lavavam 2 vezes por semana. Não, pensando que um couro cabeludo bem limpo é um couro cabeludo saudável, a gente não pode espaçar muito as lavagens. Dependendo do couro cabeludo, se é um couro cabeludo mais oleoso ou não, a gente vai estar podendo lavar dia sim, dia não. Mas também não há problemas em lavar todos os dias o cabelo. Então, o couro cabeludo e a saúde dele, a leveza dele é importante. Depois, um outro pilar dos tratamentos são os tônicos. Em situações mais avançadas, em situações específicas como nós citamos, pode ser recomendado medicamentos, como por exemplo, um corticoide. Hoje nós estamos num momento que nós buscamos inclusive terapêuticas mais naturais. Quanto mais natural, mais a gente tem uma maior biocompatibilidade. Então nós usamos muitos óleos essenciais. Um exemplo, o óleo essencial de alecrim. O alecrim ele tem uma ação que faz uma vasodilatação, e essa vasodilatação permite maior nutrição, maior oxigenação do nosso fio. E ele também tem uma ação anti-inflamatória. A gente também usa cedro, usa malaleuca. Antigamente nós já sabíamos dos poderes dos óleos essenciais, porém nós tínhamos uma dúvida o quanto os óleos que nós encontrávamos eram realmente óleos puros. Atualmente a gente já encontra vários óleos essenciais que apresentam certificações internacional de pureza. Então nós fizemos muito uso de tônicos que tem todo esses ingredientes que são com óleos essenciais e que vão justamente agir numa maior oxigenação e numa maior nutrição dos fios. Vem cá, vocês estão vendo que nós tivemos aqui vários detalhes. Nós tivemos desde a explicação do que é, nós tivemos o longo do tratamento, indicações de produtos e no próximo bloco tem mais. Nos aguarde. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então no segundo bloco com a fisioterapeuta Daniele Sikovski falando sobre doenças capilares e suas terapias. Já no primeiro bloco vocês tiveram aí praticamente uma aula, né, falando a respeito de muita coisa. E agora então nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, Dani? Falando mais sobre também a agressividade que foi da pandemia para cá, que parece que potencializou e que hoje provavelmente dentro da tua clínica esteja sendo acentuado cada vez mais problemas diferentes de uma paciente, de outra, e também relativo à autoestima de cada uma, a afetação disso, né? E que dentro desse teu tratamento tem que devolver o empoderamento a essa mulher. Sabe que o Covid, então, ele foi uma doença que ela foi bastante, ela consome energia, ela consome vitaminas e degrada proteínas. O que o nosso organismo faz quando a gente tem uma inflamação ou quando então estávamos com o Covid? Ele reserva as nossas energias para funções fundamentais.
É como se o corpo pensasse, ela pode ficar sem cabelo por um tempo. Então, os cabelos eram as estruturas que menos recebiam energia, uma vez que o Covid vinha, degradando as nossas energias. Então, alguns pacientes que tiveram Covid tiveram o que nós chamamos de eflúvio telógeno agudo, que era uma perda absurda e muito rápida dos fios. Muitas pessoas têm eflúvio telógeno agudo, assim como no Covid, muitas vezes pós-cirurgia, pós algum trauma, algum acidente. Primeira coisa que nós gostamos de explicar para o nosso paciente é que esse tipo de queda, ela é temporária. Esse cabelo que caiu por um motivo, como por exemplo o Covid, ele vai voltar. Isso é importante porque a paciente, ela se estressa tanto, ela fica tão angustiada que parece que nunca mais vai parar essa queda, que ela desencadeia uma perpetuação do estresse e prolonga esse período de queda. Então, muito o nosso trabalho é psicologicamente explicar para ela o que está acontecendo, esclarecer que é apenas um ciclo e que esse ciclo vai ser interrompido e que esse cabelo com certeza vai voltar. Ele vai precisar de um tempo? Vai precisar de um tempo. Vai precisar de uma terapêutica? Sim, muitas pacientes foram fazer a terapêutica até para estruturar melhor os fios que ainda ficaram, para reabilitar esse processo inflamatório que foi desencadeado. Mas esse é um ponto importante, Então, assim, se a pessoa agora diz, meu Deus, eu tô perdendo muito cabelo, espera, se acalma. Geralmente quando a queda é muito grande, é um ciclo e esse cabelo vai voltar. Uma outra coisa que a gente comenta e que a gente observa muito são as quedas por tensão. E o que acontece? Quando o coração contrai e bombeia, do coração para baixo o sangue vai. Do coração para cima, nós já temos uma maior resistência. Quando nós estamos muito tensos, que nós temos uma tensão cervical, a nossa circulação ela é protegida pela musculatura. Se a musculatura está contraída, nós vamos ter um menor fluxo. Pensa que o nosso cabelo é a estrutura mais superficial e que é nutrida por um pequeno capilar. Então, toda a nossa tensão da região cervical faz uma compressão desses vasinhos e quem sofre é o nosso fio do cabelo. Então, nesses processos de queda, se nós nos estressarmos, se nós também tivermos toda essa tensão, a gente vai levar ainda a uma maior degeneração da nossa estrutura. O que a gente precisa fazer? Depois de entender que foi um ciclo, buscar recursos, fazer uma análise das vitaminas. Nosso corpo precisa de uma boa fornecimento de vitaminas. Nós precisamos ter boas horas de sono, porque daí o nosso organismo também vai ter uma regeneração natural. Precisamos cuidar da nossa alimentação, cuidar da saúde do couro cabeludo e nós podemos então associar a um tratamento. Dani, qual é o tratamento melhor? É o que mais nos perguntam para essas patologias que nós citamos. O padrão ouro é o laser de baixa potência. E dentro desse, eu trabalho com terapias capilares há 10 anos. Inclusive, esses equipamentos foram evoluindo. Foram tendo melhor designer. Hoje nós trabalhamos com um laser que também é associado com LED. O grande objetivo desse laser de baixa potência é ter uma ação anti-inflamatória e melhorar a estrutura do fio. Agindo anti-inflamatório, se tiver qualquer doença silenciosa, inflamação silenciosa, ele vai estar agindo e também melhorando a estrutura do fio. Esse é o tratamento padrão ouro, em que nós conseguimos, sem agressão, recuperar. Existem outros tratamentos, A gente está sempre ouvindo, pode ser feito microagulhamento, pode ser feito intradermoterapia, pode, mas a gente realmente precisa avaliar a saúde atual do fio.
Eu, por exemplo, já não gosto, a gente faz o microagulhamento, mas eu já não gosto de fazer microagulhamento se o paciente está em queda de cabelo, porque se ele está com a queda ainda acentuada, eu sei que tem um processo inflamatório, então eu não vou agredir. Então o padrão ouro em termos de tecnologias que vão complementar é o laser de baixa potência. Então a gente, quando nós temos então esse eflúvio telógeno agudo, como aconteceu pós-Covid, é cuidar da alimentação, fazer um reforço de vitaminas, trabalhar, buscar esses recursos como laser de baixa potência e se acalmar, né? Se acalmar entendendo que esse ciclo vai ser concluído, né? E hoje existem várias outras terapêuticas que algumas são terapêuticas médicas, como a gente comentou, com a introdução de medicamentos, de corticoide, né? Mas são muito menores os casos que precisam realmente dessas terapêuticas. A grande maioria é uma terapêutica mais de reabilitação do couro cabeludo. Muito bem. Relacionado aos pacientes que tu trata, como que eles chegam, qual é a principal queixa deles? Então, hoje, a grande maioria dos pacientes que nos procuram, quando descobrem que nós temos a especialização de tricologia clínica, são pacientes que já consultaram dermatologistas, que já fizeram toda aquela investigação clínica com exames laboratoriais, os hormônios estavam tudo bem, né? Ou seja, não havia nenhuma sinalização de algum problema, de alguma doença, né? De alguma debilidade da saúde. Então eles nos buscam porque assim, Dani, já fui numa dermatologista, eu já fui no outro e tal. Eu queria saber mais, né? Então, a gente usando a tricoscopia, né, o microscópio, a gente consegue fazer essa análise mais específica do couro cabeludo. Então, geralmente, nos procura quem já procurou um profissional, quem já procurou um dermatologista, e aí, ou nos procura porque percebe que o cabelo está caindo, ou porque o cabelo está diferente. Uma das coisas que nos chama atenção é que não só mulheres nos procuram, homens nos procuram. E aí eu observo que eles estão ficando calvos mais jovens. Porque eles observam o pai, olha, meu pai é calvo, então eu sei que eu vou ficar calvo. Mas Dani, meu pai ficou calvo com 40, 50 anos. Eu tenho 26, 28, 30. E quando a gente faz uma anamnese, traçando um perfil desses homens que estão ficando calvos precocemente, a grande maioria são introspectivos, não praticam exercícios físicos, são extremamente estressados. Então, nós conseguimos concluir pelo grande número de pacientes que a gente atende com esse perfil que eles têm uma predisposição genética, mas essa predisposição genética se manifesta de forma precoce pelo estresse, pela carga de trabalho, pelas poucas horas de sono, ou seja, por hábitos da vida diária que estão muito estressantes, que afetam a saúde do corpo como um todo e vão se manifestar lá numa calvície precoce. Não que a gente conseguisse evitar, mas a gente vai observando que eles estão calvos antes, né? Ou antes daquela imagem que eles tinham que Sim. Os pais eram mais calvos. Então isso está acontecendo de uma forma precoce e muito pela correria, pelo estresse, né? Então, claro que estava ali no código genético deles. Sim. Mas se manifestou antes. Que a preocupação ela fica maior. A preocupação, o estresse. Isso implica muito na vida social dessa pessoa, né? Na vida afetiva, na vida amorosa e por aí por diante. É verdade, tanto dos homens quanto das mulheres. Exatamente. Dani, estamos chegando ao final do programa e, como de costume, eu sempre peço para que o convidado deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Olha,
O cabelo é o nosso contorno, né? Mas enquanto nós profissionais da saúde, a gente sempre busca o bem-estar geral, né? O bem-estar emocional, físico, né? A autoestima, a beleza é só um detalhe, né? A nossa pele, o nosso cabelo, ele vai espelhar, na verdade, a nossa alma, o nosso bem-estar. Então, estar se cuidando, estar buscando ajuda, tratando que para alguns é só um detalhe, na verdade a gente estar buscando saúde e bem-estar. Que maravilha, hein? Dani, muito obrigado por ter vindo aqui no programa Fala Doctor, falando dessa forma, de uma maneira tão entendível. Eu acredito que todos tenham entendido e que aqueles que não entenderam alguma coisa, o teu Instagram é? É o Dani Siekovics. A gente está sempre... Pode chamar ela no direct lá que ela vai estar respondendo a todos que tiver alguma dúvida, não é? E que aqui nós estamos para ajudar. Exato. Esse é o objetivo do programa Fala Doctor. E você que está aí nos acompanhando, muito obrigado pela sua participação. Passem o nosso programa para todos que vocês quiserem, que pensam e que acham também que estão precisando da nossa ajuda. E desejo a vocês uma excelente e abençoada noite. Até a próxima!